Annyeonghaseyo 여러분, aqui é o Elias do Coreano Passo a Passo e essa é a 10ª videoaula do nosso blog e nessa videoaula aprenderemos como funcionam os pronomes pessoais da língua coreana. Lição 16, pronomes pessoais 1, singular. Nessa lição, vamos começar a estudar como funciona o intricado e às vezes polêmico sistema de pronomes pessoais em coreano. Apesar de parecer exagerado no início, com a prática vocês notarão o quanto eles são bastante lógicos. Bem, pronomes pessoais são aquelas palavras que usamos para falar de nós mesmos, com alguém ou sobre alguém, substituindo o nome das pessoas, ou seja, eu, tu, você, ele, ela, nós, a gente, vocês, eles, elas. Nessa primeira parte, veremos como funcionam os pronomes pessoais coreanos no singular. Primeira pessoa. Eu. Bem, a primeira pessoa é a pessoa quem está falando, ou seja, eu. Em coreano, temos dois pronomes pessoais da primeira pessoa no singular, cho e na. Tanto cho quanto na significam eu, porém, cho é utilizado na linguagem formal, enquanto que na é utilizado na linguagem informal. Ambos os pronomes ganham uma nova forma quando acompanhados da partícula de sujeito. Bem, na verdade, na também pode ser usado na linguagem formal, porém, cho é muito mais utilizado porque ele mostra o seu respeito com a pessoa com quem você está falando. Além de você estar usando a terminação do grau polido formal, se você usar cho no lugar de na, você está demonstrando muito mais respeito. Bem, acompanhados da partícula de sujeito ka, cho transforma em chegar. Chegar. E na transforma-se em negar. Negar, do título de Negatil Chanaga de 21, todo mundo deve conhecer. Então vamos ver o uso de cho, na, chegar e negar em algumas frases. Primeiro vamos de vocabulário. 학생. Cake. Cake. 먹다. Ya. Bem, ya é o verbo idar no grau informal, é uma conjugação irregular. E para você dizer que alguma coisa de maneira informal, ou seja, entre seus amigos, é só adicionar ya na palavra. Por exemplo, 학생 significa estudante. Para você falar é um estudante, é só dizer 학생이야. Mas só pode ser usado com as pessoas próximas, pois trata-se do grau informal. Bem, aqui temos a primeira frase. 저는 학생입니다. 제가 케이크를 먹어요. Eu sou estudante, eu como bolo. 저는 학생입니다. 제가 케이크를 먹어요. Cho aqui está acompanhado da partícula de tópico 는, para especificar que eu estou falando de mim, cho, e cho aqui está no nível polido formal, e por isso ele concorda com o verbo imnidar. Imnidar é a conjugação formal do verbo idar, que significa ser. Logo, 저는 학생입니다 significa eu sou estudante. 제가 케이크를 먹어요. Observem aqui que eu usei a partícula de sujeito ka porque eu estou falando que eu estou realizando uma ação. Chegar. Então, cho se transforma em chegar. Ao invés de falar chogar, é chegar. 케이크를 먹어요. Eu como bolo. Cake, bolo, e 먹다, verbo. Na segunda frase, temos uma versão informal, que é 나는 학생이야. 내가 케이크를 먹어. 나는 학생이야. Aqui trocamos o imnidar formal pelo ya. 나는 학생이야. Negar, mais uma vez, o pronome na se transformou em negar, que é a junção de na mais ka. 내가 케이크를 먹어. Observem aqui que a terminação 여, que é característica do polido informal, não aparece, pois no nível informal não utilizamos 여, é só cortar o 여 que temos o nível informal. Então, 나는 학생이야. 내가 케이크를 먹어.
Bem, então vamos para o pronome pessoal da segunda pessoa. Em português, tu ou você, ou seja, a pessoa com quem você está falando. Eis o polêmico pronome formal coreano da segunda pessoa, tanshin. Tanshin. Um conselho: mantenha a distância. Várias gramáticas coreanas dão conceitos e usos diferentes para ele. No geral, dizem que é usado entre casais ou quando você está falando com o público em geral, ou seja, escrevendo um livro, numa palestra, etc. Na prática, a coisa é mais complicada por uma questão cultural. Os coreanos consideram impolido se dirigir diretamente a uma pessoa superior por um simples pronome pessoal. Dessa maneira, eles utilizam palavras especiais, honoríficos, ou simplesmente preferem não utilizar nenhum pronome ao se dirigir à pessoa com quem se está conversando. Nós veremos esses honoríficos numa lição futura. Até lá, nada de sair distribuindo tanshin por aí ao falar com a pessoa de grau hierárquico superior, porque definitivamente não tem o mesmo valor e uso que o nosso pronome tu. Já na linguagem formal, temos o pronome no. No. No significa você. É usado no grau informal e seu uso está liberado. Amigos coreanos se dirigem ao outro por nó quase o tempo todo. Quase, porque, como dito anteriormente, eles utilizam pronomes muito menos do que a gente, já que fica subentendido no sentido geral da frase. Vejamos a forma sujeito do pronome nó. Assim como o pronome cho vira chegar e na vira negar, o pronome nó, quando sufixamos a partícula de sujeito K, também ganha uma nova forma. Nó se transforma em negar. Negar, negar. Bem, como vocês podem observar, se escreve negar com a letra E, porém se pronuncia negar. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a pronunciar negar como negar, pela semelhança com o pronome negar. Então, para diferenciar negar de negar, algumas pessoas e até mesmo algumas gramáticas já utilizam a forma escrita negar. Bem, eu não aconselho a escrever um texto formal, vocês escreverem negar com i, mas ao lê-lo vocês têm que ler como negar. Bem, vamos ver mais uma frase. E primeiro vamos de vocabulário. 오늘, 오늘. 학교에, 학교에, 학교에. Bem, 학교에, aqui temos a palavra 학교, que significa escola, e sufixada a ela temos a partícula e, que indica direção, ou seja, para algum lugar, veremos isso futuramente. Essas partículas funcionam mais ou menos como as nossas preposições da língua portuguesa. 학교에. E o verbo 가다, ir, 가다. Então temos a frase 오늘은 네가 학교에 가? 오늘은 네가 학교에 가? Hoje você vai para a escola? É uma frase informal. Como é que sabemos que é uma frase informal? Primeiro porque temos o pronome nó, aqui junto com a partícula de sujeito virou nigar, e também porque o verbo kadar está conjugado como ka e não como kayo. Então temos a frase hoje você vai para a escola? 오늘은 네가 학교에 가? Como dito anteriormente, os coreanos usam pronomes com menos frequência do que a gente, ou seja, a frase acima soa muito mais natural da seguinte maneira: 오늘은 학교에 가? 오늘은 학교에 가? Há outros pronomes pessoais formais da segunda pessoa e que também são muito poucos utilizados, geralmente pelos mais velhos e em ambientes de trabalho bastante tradicionais. Esses pronomes também são usados na tradução, quando há realmente uma necessidade de se traduzir diretamente os pronomes tu e você para o coreano. Bem, muitas gramáticas falam desses pronomes, eu particularmente nunca ouvi, mas é bom conhecer porque se vocês encontrarem algum já sabem do que se trata. Chané é usado para se dirigir a pessoas de nível hierárquico inferior ao seu, ou seja, um patrão para o seu empregado, ao falar você, ele diz chané. Tek, para se dirigir a pessoas desconhecidas, mas o mesmo nível hierárquico que você. E kudé é uma forma poética utilizada em poesias e músicas mais formais. Na verdade, kudé eu já ouvi, tem uma música do
Busca Busca, Busca Busca. Não sei se vocês preferem a pronúncia inglesa ou coreana. É a música mais famosa deles, por sinal, que é Cherry Blossom Ending, alguma coisa assim. E eles começam com Kudeo, Kudeo, que significa ó você, ó você. Então, esse daí é mais comum de encontrar. E veremos os pronomes pessoais agora da terceira pessoa. A terceira pessoa equivale sobre a pessoa com quem estamos falando. Sobre a pessoa de quem estamos falando, na verdade. Com quem estamos falando é a segunda pessoa e de quem estamos falando é a terceira pessoa. E quem está falando é a primeira pessoa. Bem, aqui temos dois pronomes da terceira pessoa, chobun, que significa literalmente aquela pessoa, chobun, e chosaram, também que significa aquela pessoa, ou ele e ela. O pronome chobun é utilizado na linguagem formal, enquanto que chosaram é mais utilizado na linguagem informal. Porém, com menos frequência, chosaram também pode ser utilizado formalmente. Os pronomes da terceira pessoa do coreano são formados a partir dos adjetivos demonstrativos, que vimos na videoaula anterior. Então, vamos ver como formá-los. Se a pessoa está próxima, utilizamos ibun. Ibun, esta pessoa, ele e ela. Se a pessoa está próxima da pessoa com quem você está falando, mais longe de você, você diz kubun. Kubun, essa pessoa. E se a pessoa estiver longe tanto de você quanto com a pessoa com quem você está falando, se utiliza chobun. Chobun, aquela pessoa. Na linguagem formal temos isaram, kusaram e chosaram. Também podemos utilizar palavras que designam seres humanos, como namja, que significa homem, para falar inamja, este homem, kunamja, esse homem, e chonamja, aquele homem. Da mesma forma, podemos utilizar yoja, mulher, ioja, esta mulher, kuyoja, essa mulher, e choyoja, aquela mulher. E para falar sobre coisas, vamos por onde está o livro? E você responder ele está sobre a mesa, esse ele você pode usar igo, kugo e chogo. Ou seja, esta coisa, essa coisa, aquela coisa. Ou isto, isso e aquilo. Há outros pronomes pessoais da terceira pessoa que foram criados artificialmente devido à necessidade de termos em coreano para a tradução direta dos pronomes da terceira pessoa das línguas ocidentais. Com o passar do tempo, esses pronomes passaram a fazer parte da linguagem do dia a dia e são encontrados principalmente no K-pop, que mantém uma estética mais americanizada em suas letras. São eles ku, significando ele, e kunyo, significando ela. Esse nyo aí indica algo feminino. Geralmente, eu acredito que seja uma raiz chinesa, porque muitas palavras de origem chinesa do coreano têm esse nho. Então, onde você ver esse nho aí, pode-se ter a ideia de que está falando de algo relacionado à mulher. Então, ku, ele, kunyo, ela. Aqui temos duas frases. Então, che, meu, linguagem formal. Sonsenyen, professor. Sonsenyen. E haksen, estudante. Chobuni che sonsenyen입니다. Ela é minha professora. Chobuni che sonsenyen입니다. Esse chobun pode ser tanto ele quanto ela, literalmente aquela pessoa. che sonsenyen입니다. É minha professora. 그 사람은 제 학생이 아니에요. Ele não é meu estudante. 그 사람은 제 학생이 아니에요. Bem, observem que os pronomes pessoais quase sempre vêm acompanhados da partícula de sujeito ou de tópico. Bem, agora vamos para os pronomes pessoais do plural. Na gramática coreana, não existe necessariamente o termo plural, ou seja, a palavra chip pode significar tanto casa quanto casas. O que define a quantidade de casas é a numeração usada. Em português falamos uma casa, duas casas. Em coreano não. Se já temos o número 2, já se sabe que estamos falando de mais de uma casa. Porém, há um sufixo em coreano que indica que uma palavra está em sua forma pluralizada, ou seja, representando mais de um elemento. Esse sufixo é tul, e é a partir dele que muitos pronomes pessoais no plural são formados.
A diferença entre forma pluralizada e plural é mais uma questão filosófica dos linguistas. Para mim equivale à mesma coisa, mas vendo alguns casos isolados, algumas explicações mais detalhadas e complexas, você entende a diferença entre forma pluralizada e plural. E não é nosso objetivo aqui, então vamos seguir em frente. A primeira pessoa. A primeira pessoa, em português nós temos a gente e nós. A gente usa a gente na linguagem formal, normalmente, e nós na linguagem formal. Os coreanos também, eles têm uri e 저희. 저희. uri é um pouco menos formal que 저희, porém ambos podem ser utilizados no âmbito formal. Contudo, o uso de 저희 é preferencial, pois ele é mais respeitoso. Apenas uri pode ser usado informalmente, ou seja, com seus amigos, você não pode falar 저희 porque vai dar um tom meio estranho à conversa, então é melhor usar uri, que é mais familiar. É possível juntar o pronome uri com o sufixo 들, o sufixo pluralizador, e formar uridul, para se dar uma maior ênfase. É aqui que a gente entende melhor qual é a diferença entre o plural e um sufixo pluralizador. Em português, uri significa nós. Nós temos o pronome nós, que indica plural. É como se a gente falasse nozes, e não faz muito sentido, é bem redundante. Em coreano não é redundante, é por isso que eles usam esse sufixo tul, que é para dar uma ideia de conjunto. Então, aqui vocês podem entender melhor qual é essa diferença. Bem, então uri se transforma em uridul, mas nem todo mundo usa isso, talvez em textos mais formais você pode encontrar. Então vamos de algumas frases. Primeiro, de vocabulário. Namja, homem, yeoja, mulher. Temos o verbo saranhada, amar, saranhada, e shirohada, odiar. Shirohada, odiar. Primeira frase. 우리는 이 여자들을 사랑해. A gente ama essas mulheres. 우리는 이 여자들을 사랑해. 우리는, a gente, temos a partícula de tópico 는, 이 여자들을, aqui temos 이 여자, esta mulher, e temos o sufixo pluralizador tul, ou seja, indicando que são várias mulheres, um conjunto de mulheres. 이 여자들을, aí aqui temos a partícula de objeto sufixada ao sufixo pluralizador, que está sufixada à palavra 여자. Ou seja, estamos falando de um conjunto de mulheres e como usamos a partícula de objeto ul, significa que alguma coisa vai acontecer com elas, que é saranhada, que é o verbo amar, saranhada. Então, 우리는 이 여자들을 사랑해. Utilizamos aqui uri porque é a linguagem informal, e o verbo saranhada foi conjugado como saranhé e não como saranheó. E aqui temos a segunda frase. 저희는 저 남자들을 싫어해요. Nós odiamos aqueles homens. 저희는 저 남자들을 싫어해요. 저희, nós, linguagem formal. 저 남자들을, também aqui temos tanto o sufixo pluralizador 들 quanto a partícula de objeto 을 e o verbo 싫어하다, que significa odiar, 싫어해요. Observem aqui, como se trata de uma frase formal, utilizei a terminação yo. Bem, agora vamos partir para a segunda pessoa. 너희 significa vocês, ou em português mais formal temos vós. 너희 é somente utilizado na linguagem formal. Para a linguagem formal, os coreanos utilizam termos honoríficos, equivalentes aos nossos, os senhores, as senhoras, etc., que veremos em uma lição futura. A forma 너희들 também é possível e serve para dar ênfase, apesar de ser redundante. Na verdade, soa redundante para a gente português, mas para eles é normal. E apesar de ser normal, não é tão utilizado. 너희 é muito mais utilizado que 너희들. Aqui vamos de vocabulário. 제, meu, formal. 친구, amigo. 친구. 이야, mais uma vez o verbo ida, na sua forma informal, 야. Aí aqui temos a frase. 너희는 제 친구야. Vocês são meus amigos. 너희는 제 친구야.
Observem que o substantivo 친구 não está em sua forma pluralizada, mas mesmo assim significa amigos, pois o pronome 나휘 deixa isso implícito. E por fim, terceira pessoa. Para se formar os pronomes pessoais da terceira pessoa do plural em coreano, basta acrescentar o sufixo pluralizador tul aos pronomes da terceira pessoa do singular que vimos na lição passada. Ou seja, 저분, ele se transforma em 저분들, eles. 저 사람, ele se transforma em 저 사람들. O pronome 저분들 é utilizado na linguagem formal, enquanto que 저 사람들 é mais utilizado na linguagem formal, porém com menos frequência, também pode ser utilizado formalmente. Ou seja, o mesmo caso de 저분 e 저 사람 que vimos anteriormente. Como dito anteriormente, os pronomes da terceira pessoa do coreano são formados a partir dos adjetivos demonstrativos. Então temos os pronomes formais 이분들, estas pessoas, eles ou elas, 그분들, essas pessoas, eles ou elas, e 저분들, aquelas pessoas, eles ou elas. Informais temos 이 사람들, 그 사람들, 저 사람들. Também podemos utilizar 이 남자들 para indicar estes homens, 그 남자들, esses homens, e 저 남자들, aqueles homens. Com 여자 temos 여자들, 이 여자들, 그 여자들, 저 여자들. E para indicar coisas ou animais temos 이거들, estas coisas, 그거들, essas coisas, e 저거들, aquelas coisas. E aqui também temos os pronomes artificiais, 그들, eles, bastante informal, utilizado em música, geralmente K-pop, e 그녀들, elas. Bem, aqui mais vocabulário, 제 meu 선생님, que vimos anteriormente, 학생 também, que significa estudante. Temos as frases 저분들이 제 선생님입니다. Eles são meus professores. 저분들이, ou seja, 저분, aquelas pessoas, aquela pessoa, 들 é o sufixo pluralizador, então 저분들, aquelas pessoas, e que é a partícula de sujeito, indicando que essas pessoas realizam ação ou são alguma coisa. 저분들이 제 선생님입니다. Eles são meus professores. 금남자들은 제 학생이 아니에요. Eles não são meus estudantes. 금남자들은 제 학생이 아니에요. Aqui temos subentendido que está falando apenas de um grupo de homens, porque utilizamos 남자, que significa homem. Então, 금남자들은, esses homens, 제 학생이 아니에요. Não são meus estudantes. Bem, espero que tenha ficado claro para todos vocês. Futuramente veremos esses pronomes pessoais em outras frases. Então, vai acabar fixando. E por hoje é só, pessoal. 안녕!